Olha, eu sou um grande crítico de Eduardo Leite, principalmente pelo que ele tem feito enquanto governador no que tange o desrespeito de privatizações que ferem, inclusive, a nossa Constituição Estadual. Haja visto que na Constituição Estadual é bem claro que só pode se privatizar empresas públicas mediante plebiscito. Eduardo Leite fez duas privatizações rompendo com isto e com o aval da Assembleia Legislativa, no caso da Corsã e da SE, diga-se de passagem, duas empresas construídas com o trabalho de Leonel de Moura Brizola. Por isso sou crítico, né, ao leiloeiro Eduardo Leite. Acho que sua gestão de educação pública é horrível. Sua secretária de educação veio para destruir a educação, que ela já tinha destruído a educação lá de Goiás e agora está aqui destruindo a educação pública do Rio Grande do Sul. Mas eu quero falar não em si do governador Eduardo Leite, mas da forma como ele se comporta enquanto homem. Porque Eduardo Leite, sim, ele é homossexual assumido. Ele tem um companheiro, inclusive. Assim como Jean Willis também é homossexual. E aí eu digo uma coisa, a condição de ser homem não se dá se você é hétero, ou homo, ou bissexual, ou até assexuado. Não. A condição de ser homem é quando você é responsável por aquilo que você faz. Quando você tem postura. E pessoalmente falando, a postura do Eduardo Leite enquanto homem, eu acho uma postura educada. Ele sempre foi uma pessoa polida, um sujeito dele. Ele não precisa ficar fazendo, né, como se fosse um verdadeiro pavão, né, abanando as asas, abanando, né, aquele penacho colorido, fazendo como aquela coisa assim, eu sou gay, então eu posso enlouquecer. Não. Você pode ser gay e ter uma postura sóbria. Eu não posso dizer o mesmo do Jean Willis. Pelo contrário, eu acho que o Jean Willis poderia até servir, né, para o Regis Tadeu fazer um vídeo do tipo, para que serve o Jean Willis? E eu diria que serve simplesmente para estereotipar a luta pelo respeito, né, às causas LGBTQI+, né? Só para isso, não serve para mais nada. O que o Jean Willis fez de fato em prol da comunidade homossexual brasileira? Jean Willis é aquele sujeito que cuspiu na cara do Bolsonaro na sessão do impeachment e que depois, quando o Bolsonaro se elegeu, foi viajar para Paris para estudar, porque não foi homem suficiente para enfrentar o Bolsonaro. Bom, aí teve o seu suplente, que foi muito homem até o final. Também homossexual assumido, tinha família, e que foi digno e é digno do nosso respeito sempre, que foi o nosso saudoso Davi Miranda. Mas Jean Willis não merece o meu respeito. Não porque ele é homossexual, não, absolutamente. Eu não vejo as pessoas por elas serem hétero ou não. Porque a condição sexual delas não me diz o valor delas. O que me diz o valor de uma pessoa é a sua ação moral, é a sua ação enquanto cidadão. E eu não vejo isso no Jean Willis. Eu vejo o Jean Willis um histriônico, uma pseudo, né, celebridade nascida de um programa que deveria já ser extinto da grade da televisão brasileira, o tal do Big Brother. Não acrescenta em nada e está agora hoje no PT, né, mendigando um cargo no governo. Simplesmente porque não tem talento algum a não ser o de criar polêmicas vazias. As polêmicas vazias de Jean Willis com o Bolsonaro fizeram com que o eleitor médio criasse mais repulsa da esquerda brasileira e votasse no desequilibrado Jair Bolsonaro. Ou seja, ele não ajudou em nada o Brasil. Ficou 4 anos fora, né, viajando, estudando,
e agora volta para o Brasil sem nada a dizer a não ser bobagens, né, de um identitarismo ridículo que diminui as pautas humanas. Porque as pautas LGBTQI+, elas são muito importantes, mas elas não merecem ter um representante como o Jean Willis. Porque Jean Willis é a representação do extremismo, de quem só quer aparecer por aparecer, mas não tem nada a dizer de fato. Por isso eu não respeito o Jean Willis no sentido das suas ideias. Para mim elas não são válidas. Se Eduardo Leite, por um lado, é um político que tem muito a ser criticado, eu posso dizer uma coisa. Eu nunca vi o governador Eduardo Leite tendo uma atitude histriônica com relação à sua homossexualidade, e nunca ele fez da sua homossexualidade, né, aquilo que o Jean Willis fez. E quando ele diz que Eduardo Leite ele age como um gay com homofobia, e aí o Eduardo Leite vai lá e processa-o, por que o seu Jean Willis não aceita o processo e enfrenta, como o caso do Ciro Gomes enfrentou com relação ao então Fernando Holliday? Pode até perder o processo, como aconteceu com o Ciro, mas o Ciro manteve a sua dignidade. Tu não, porque tu fugiu, e tu petista, e tu pessoalista, que vai estar com o Ciro, dizendo que o Ciro foi para Paris, tu fica em silêncio quando a gente fala que o Jean Willis, esse sim foi para Paris, ficou 4 anos, né, num exílio maravilhoso, estudando, e depois quer dar uma de herói. Herói, senhor Jean Willis, é quem ainda está nessa terra amando, né, do governo como este desgoverno Lula, que só tira direitos do pobre cada vez mais, e quem enfrentou o Bolsonaro, e que foi na linha de frente, que foi em ato contra o Bolsonaro, enfrentando não só os bolsonaristas, mas os petistas, que também estavam felizes com aquele governo por puro cálculo eleitoral. Esses sim são heróis, heroínas. Não você, que não passa de um covarde, de um pedante, de uma cópia estereotipada do identitarismo, que não serve a não ser para a gente retirar e tirar sarro, porque não dá para levar a sério quem não se leva a sério, e é o teu caso, Jean Willis. Por isso, eu acho que o governador Eduardo Leite faz muito bem em processá-lo. E eu acho que o senhor não age realmente com a hombridade que um homem público deveria ter, porque se tu tem convicção do que tu fala, assume-a na frente do juiz. Doa a quem doer, mas tu não tem essa convicção, porque no fundo tu sabe que quem está sendo homofóbico, quem está depondo contra os homossexuais do Brasil, é exatamente você. E mesmo contra um governador que é um leiloeiro, como é o caso do Eduardo Leite, tu também não tem nem tamanho para debater nem com o Eduardo Leite. Quanto mais com outros setores da sociedade, lúcidos, não com esses que te acompanham e fazem esse circo armado que só o bolsonarismo gosta. Porque quem é de verdade, quem tem 2 neurônios, sabe que Jean Willis é somente escada para o bolsonarismo. É só para isso que ele serve, nada mais.